Palocci. O ex-ministro disse que Lula sabia da corrupção na Petrobras enquanto era presidente e que as campanhas de Dilma em 2010 e de 2014 custaram quase 3 vezes mais que o declarado. No depoimento da delação que se tornou público, o ex-ministro Antônio Palocci falou sobre o loteamento de cargos na Petrobras no governo Lula. Ele disse que Renato Duque foi indicado para a diretoria de serviços a pedido de empresários ligados a José Dirceu e que ali houve o posicionamento de importante peça da operação financeira do PT junto à Petrobras. Palocci afirmou que, na mesma época, a Odebrecht se alinhou aos interesses do Partido Progressista, que apoiava o governo e não conseguia espaço em ministérios e estatais. Palocci declarou: observando esse cenário, Lula decidiu resolver ambos os problemas, indicando Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento, que isso visava garantir espaço para ilicitudes, como atos de corrupção. Atendia tanto a interesses empresariais quanto partidários. O ex-ministro disse que logo após a reeleição de Lula, em fevereiro de 2007, foi chamado ao Palácio da Alvorada e que Lula, bastante irritado, falou que havia tido ciência de que os diretores da Petrobras, Renato Duque e Paulo Roberto Costa, estavam envolvidos em diversos crimes. Lula perguntou se era verdade e quem era o responsável pelas nomeações. Palocci afirmou que era o próprio Lula o responsável pelas nomeações. Disse também que relembrou a Lula que ambos os diretores estavam agindo de acordo com parâmetros que já tinham sido definidos pelo PT e o PP. No depoimento, Palocci disse que era comum Lula, em ambientes restritos, reclamar e até esbravejar sobre assuntos ilícitos que chegavam a ele e que tinham ocorrido por sua decisão, ou seja, de Lula. E que a intenção de Lula era clara no sentido de testar os interlocutores sobre seu grau de conhecimento e o impacto de sua negativa. Em seguida, Palocci afirmou que explicitou a Lula que ele sabia muito bem por que houve a indicação pelo PP de um diretor, uma vez que o PP não fez aquilo para desenvolver sua política junto à Petrobras, até porque nunca as teve, que a única política do PP era a de arrecadar dinheiro. Palocci declarou ainda que, apesar do diálogo, Lula não tomou medidas posteriores para tirar os diretores dos cargos ocupados. Antônio Palocci contou que numa reunião em 2010 no Palácio da Alvorada, com a presença de Lula, Dilma e do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, atual coordenador da campanha de Fernando Haddad à presidência da República, o então presidente da República foi expresso ao solicitar do então presidente da Petrobras que encomendasse a construção de 40 sondas para garantir o futuro político do país e do PT com a eleição de Dilma Rousseff, produzindo-se os navios para exploração do pré-sal e recursos para a campanha que se aproximava. E que Lula, na mesma reunião, afirmou que caberia a Palocci gerenciar os recursos ilícitos que seriam gerados e o seu devido emprego na campanha de Dilma Rousseff para a presidência da República. Na lógica de trocar cargos por apoio político, Palocci declarou que a base de apoio do governo Lula começou com PSB, PCdoB, PR, PP, PSC, dentre outros, e que já em 2004 houve um acordo de apoio financeiro nas eleições municipais. Um exemplo de um dos acordos é o acerto entre PT e PTB. O PT havia se compromissado a repassar 20 milhões de reais ao PTB. Houve repasse de apenas 4 milhões de reais. Palocci afirmou que a existência dos compromissos e a ausência do cumprimento integral das avanças foi o principal motivo pelo qual se desencadeou o mensalão. Na delação, Palocci citou 7 modelos de práticas corruptas que envolviam o uso de cargos públicos para financiar partidos, entre eles a venda de emendas legislativas. O dinheiro arrecadado no esquema, de acordo com Palocci, era usado em campanhas eleitorais. Palocci afirmou que as prestações regulares registradas no TSE são perfeitas do ponto de vista formal, mas acumulam ilicitudes em quase todos os recursos recebidos.
Palocci citou que as campanhas presidenciais do PT custaram em 2010 e 2014 aproximadamente 600 e 800 milhões de reais, respectivamente. Na Justiça Eleitoral, Dilma declarou ter gasto 153 milhões em 2010 e 318 milhões em 2014, cerca de 900 milhões a menos do que revelou Palocci. O depoimento de Palocci foi anexado ao processo que apura se o ex-presidente Lula recebeu um terreno e um apartamento como propina da Odebrecht. No despacho, o juiz Sérgio Moro justificou a decisão de tornar pública parte da delação, dizendo que a medida era necessária para o andamento do processo. Moro afirmou que a medida também é necessária para a ampla defesa dos acusados e que, como há uma ação penal em andamento, a publicidade se impõe, pelo menos no que se refere a depoimento que diz respeito ao presente caso. A defesa de Lula afirmou que a decisão do juiz Sérgio Moro foi mais um ato de perseguição política contra o ex-presidente. Que a delação de Palocci foi rejeitada pelo Ministério Público, segundo a defesa, por falta de provas. A defesa afirmou ainda que o juiz Sérgio Moro disse que estava juntando a delação ao processo do terreno em São Paulo para avaliar os benefícios que serão concedidos a Palocci e que foi um ato incompatível com a verdade dos fatos, com a Constituição e com as leis. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que, embora as delações tenham sido feitas há quase 7 meses e rejeitadas pelo Ministério Público Federal, foram surpreendentemente acolhidas pelo juiz Sérgio Moro a exatos 6 dias da eleição presidencial. Que Palocci tenta obter a liberdade, a redução da pena e a posse de recursos ilícitos. A defesa afirmou ainda que o desembargador Gebran Neto adiou por 3 meses o trânsito da delação para que Antônio Palocci apresentasse provas mínimas das alegações, o que, segundo a defesa de Dilma, ele não fez. A defesa também declarou que é absolutamente falso que as 2 campanhas de Dilma Rousseff à presidência tenham arrecadado 1 bilhão e 400 milhões de reais, que o valor real é cerca de 1/3 desse valor e foi aprovado pelo TSE. A defesa de José Dirceu afirmou que não dará declarações até ter conhecimento da totalidade da delação. O Partido dos Trabalhadores e a campanha de Fernando Haddad afirmaram que o juiz Sérgio Moro é responsável por uma interferência arbitrária e ilegal no processo das eleições ao dar publicidade às mentiras de Antônio Palocci, que o ex-ministro fez um negócio político ao negociar a redução da pena e o retorno de parte dos bens bloqueados. O PCdoB rejeitou o que chamou de mentiras de Antônio Palocci. O PR afirmou que tem por norma não comentar conteúdos que serão objeto do exame do Poder Judiciário. O PSC afirmou que as alianças feitas pelo partido são baseadas em princípios republicanos e democráticos. A Petrobras afirmou que é reconhecida como vítima dos atos desvendados pela Operação Lava Jato e que colabora com as autoridades nas investigações, sendo assistente de acusação em 54 ações penais. A Odebrecht declarou que continua colaborando com a Justiça e reafirmou o compromisso de atuar com ética, integridade e transparência. E nós não conseguimos contato com as defesas de José Sérgio Gabrielli, coordenador da campanha de Fernando Haddad, nem de Renato Duque. E não tivemos retorno do Progressistas, do PSB, nem do PTB. A defesa de Paulo Roberto Costa não quis comentar. Daqui a pouco, as atividades de campanha de candidatos à presidência da República. E as manifestações violentas na Catalunha, um ano depois do referendo pela independência da região. Agora são 8h12, hora de Brasília.